Saudações, pessoal. Eu sou o professor Ney Nordin e essa é a aula de Renascimento Cultural Europeu. Como a própria palavra fala, renascimento, quando a gente está falando de renascimento, a gente está falando de algo que renasceu, que existia em algum momento, deixou de existir e passou novamente a existir, passando por um renascimento. E, obviamente, renascimento cultural europeu, ou seja, a vida cultural na Europa. É um movimento de renovação cultural a partir do século XIV. O Renascimento ele está exatamente naquele limite em que está terminando a Idade Média Europeia e está iniciando a Idade Moderna. Ele tem forte influência da cultura clássica. Bom, o que é cultura clássica? Cultura clássica é tudo o que foi produzido na civilização greco-romana, em Grécia e Roma. Ele também tinha uma negação muito forte dos valores da Idade Média. Para os caras do Renascimento, tudo o que aconteceu na Idade Média era ruim, devia ser apagado e esquecido. Muita gente, quando fala em Renascimento, a primeira coisa que vem na cabeça são aquelas pinturas e aquelas esculturas. O Renascimento é um movimento geral. Ele abrange sobre as artes, sobre a literatura, sobre a ciência, sobre a filosofia, enfim, sobre toda a civilização. E como eu já falei, o último tópico ali que vocês podem ver é a transição da Idade Média para a Idade Moderna. Outro ponto muito importante para entender o Renascimento e até por que ele começou na Itália é que ele está ligado ao desenvolvimento do comércio e das cidades. A partir do século XII, o comércio e as cidades começaram a renascer na Europa. A gente fala isso de renascimento do século XII. Lembra das aulas de Idade Média? Nas aulas de Idade Média, tem um momento, lá no primeiro ano, tem um momento que a gente fala assim: olha, toda a Europa foi um grande mundo rural, as cidades desapareceram, o comércio desapareceu, a civilização retrocedeu, a escrita foi esquecida ou relegada a apenas poucas pessoas, poucos mosteiros. Acontece que na Itália isso não foi totalmente verdade. Na Itália, as cidades e o comércio nunca chegaram a desaparecer totalmente ou numa proporção tão forte quanto foi no restante da Europa. Assim, quando a gente está na transição da Idade Média para a Idade Moderna, aquela burguesia, aquele povo urbano da Itália, tem um pouquinho mais de condições e um pouquinho mais de capital para dar o primeiro passo nesse movimento. Muito importante, então, tu atentar para o fato de que o renascimento cultural europeu é um movimento burguês. A burguesia queria suplantar esse mundo da aristocracia, esse mundo onde a terra era o grande valor de prestígio e ascensão social. E para isso, um dos instrumentos de que ela vai se valer é a arte. Dito isso, a gente tem que lembrar da figura do mecenas, ou a prática do mecenato. É um termo que indica o incentivo e o patrocínio de artistas e literatos nas atividades artísticas e culturais. É o burguês que financiava as artes. Não só o burguês, como também houveram papas que foram grandes mecenas. Eles sabiam da força das artes para transmitir a sua mensagem. Filosoficamente, os grandes conceitos acerca do renascimento cultural europeu que a gente tem que entender são o individualismo, o racionalismo e o humanismo. Individualismo é aquela noção de que agora o homem tem o livre-arbítrio para agir sobre o mundo. Lembra que na Idade Média o homem não tinha, o homem era muito mais controlado pelo medo, pela superstição e pela igreja. O racionalismo é um prenúncio da Idade das Luzes, é um prenúncio do Iluminismo lá da Revolução Francesa. O homem aqui está dando o primeiro passo para elevar a razão como o grande valor do seu pensamento e o grande valor do conhecimento. E depois o humanismo. O humanismo é uma palavra de ordem mais geral para representar o espírito desse movimento. E a palavra aqui também é antropocentrismo. O homem está no centro de todas as coisas. Antes a palavra que valia era teocentrismo, Deus no centro de todas as coisas. O homem medieval, ele sempre tem a cabeça mais no sobrenatural, no mundo místico, do que no mundo real. Agora, o homem do Renascimento, ele quer entender como o mundo funciona. Ele quer compreender o próprio papel do homem no mundo. A gente tem aqui mostrado nesse slide grandes famílias italianas que foram exemplos de mecenas e exemplos de poderes políticos. A família Sforza de Milão, a família Medici de Florença e os papas Júlio II e Leão X. Bom, já falamos dessa parte que é uma caracterização conceitual e filosófica do Renascimento, agora vamos falar um pouquinho das partes em que o Renascimento é dividido. Ele costuma ser dividido em três partes: o Trecento, o Quattrocento
e o Cinquecento. Obviamente o Trecento são os anos de 1300, por seguinte 1400 e os anos de 1500, o século XVI. No Trecento, a maior característica do Renascimento é a crítica à igreja, a valorização dos clássicos. Lembra lá adiante que eu falei que clássicos, cultura clássica, é tudo que vier, tudo que for produzido na cultura greco-romana, e o centro econômico e cultural era em Florença. Nesse período, um dos grandes nomes é Dante Alighieri, da Divina Comédia. Pesquisa o nome desse cara e o que significou essa obra. Outros nomes importantes do Trecento é o Francesco Petrarca. Petrarca seria inaugurador, ele foi um escritor e ele seria o inaugurador do gênero cronístico. Outro cara muito famoso, tu não pode deixar de dar uma olhada no livro que ele escreveu, é o Boccaccio. O Boccaccio escreveu o Decameron. O Decameron é um encontro de 10 jovens que estão reunidos numa casa, fugindo da peste em Florença, e eles fazem uma combinação de que cada um produziria 10 histórias. E essas histórias são uma crítica aos valores e aos costumes da igreja e da burguesia daquela sociedade. O Quattrocento, no século XV, é um período que se caracteriza por maior técnica. A arte, ela tenta ficar mais próxima da ciência. O homem tenta reproduzir as coisas do mundo com um espírito científico e um nível de detalhe muito maior. O homem quer conhecer mais a natureza. Alguns nomes característicos desse período são Filippo Brunelleschi, era arquiteto, Donatello, antes de ser tartaruga ninja, ele era escultor, e Sandro Botticelli, que era pintor. Pesquisa esses nomes e dá uma olhada nas obras desses caras. Por fim, chegamos ao Cinquecento, no século XVI. O Cinquecento é o período de maior apogeu e de maior esplendor fervoroso, artístico e econômico do Renascimento. O centro cultural se desloca de Florença para Roma e os maiores nomes desse período, obviamente, são, aliás, o maior nome do Renascimento, o homem que mais representou o ideal do espírito humanista do Renascimento, é Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci almejou ser o homem enciclopédia. Ele dominava uma infinidade de técnicas, de ciências. Ele projetou muitas máquinas que foram possíveis de serem construídas somente no século XX, como o tanque de guerra, o submarino, a bicicleta, o escafandro, o paraquedas, o helicóptero. A obra mais popular do Renascimento é a Mona Lisa, a Gioconda, de autoria dele, fora os estudos de anatomia, onde ele também foi precursor. Outro nome que não pode ficar de fora é o Michelangelo, que era especialista em escultura, mas uma das obras mais famosas dele é uma pintura, é o teto da Capela Sistina. Rafael Sanzio também foi um pintor espetacular, magnífico desse período, e fora a pintura e a escultura, nós temos outros nomes, como, por exemplo, Maquiavel, que escreveu uma das obras de política mais celebrada de todos os tempos, que é O Príncipe. Nesse livro, Maquiavel produziu uma das mais famosas análises de como deve conduzir o homem público. O livro foi dedicado a Lorenzo de Médici e o Maquiavel tentou escrever uma série de lições para o homem público, para o príncipe, sobre como se manter no poder e como deve ser a ética do homem de poder. A frase mais famosa desse livro é "os fins justificam os meios", que todo mundo conhece. Se até aqui a gente conversou sobre o desenvolvimento do Renascimento na região da Itália, e lembra que foi ali onde, pela primeira vez, esse movimento aconteceu, a gente tem que falar um pouquinho sobre a expansão do Renascimento para os outros reinos da Europa, principalmente nos lugares de desenvolvimento mercantil, como Flandres, que é o norte da Bélgica. Ali tem pintores como Jan van Eyck e escritores como Erasmo de Roterdã. Eyck é considerado um pintor do gótico tardio, um pintor flamengo, e produziu inovações na arte do retrato e da paisagem. Já o Erasmo de Roterdã, um filósofo considerado pré-iluminista e protestante, dentre os seus muitos escritos, ficou famoso por ter escrito um dos livros mais influentes da civilização ocidental, que é O Elogio da Loucura, uma obra que satiriza os exageros supersticiosos praticados pela religião, especificamente pela Igreja Católica. No Sacro Império Romano Germânico, a gente tem nomes como Albrecht Dürer, da pintura, Hans Holbein, pintura, e Martinho Lutero, que é o grande reformador da religião. A gente vai falar especificamente dele depois, num outro capítulo. Os grandes nomes do Renascimento na Inglaterra são Thomas More e Shakespeare. Shakespeare dispensa apresentações, e Thomas More, um filósofo, que também ficou célebre por causa de uma obra, A Utopia, onde ele faz uma crítica à sociedade. Interessante que o Thomas More foi executado pelo rei
Henrique VIII. Ele era arraigadamente católico e se negou a jurar fidelidade ao rei Henrique VIII como chefe da igreja quando ele promoveu a reforma anglicana. Na Espanha, o grande representante do Renascimento é o Miguel de Cervantes, que escreveu o famoso livro do Dom Quixote. Ele descreve as andanças de um cavaleiro e seu fiel escudeiro, Sancho Panza, mas ele vai ridicularizando esse cavaleiro ao longo da aventura. Esse livro é conhecido como o último suspiro das novelas de cavalaria. Em Portugal, nós temos nomes como Francisco Sá de Miranda, um poeta que teria sido o precursor, o inventor do soneto, e o grande Luís de Camões. Luís de Camões escreveu Os Lusíadas, que seria a grande epopeia dos navegadores. O próprio título, Os Lusíadas, já é uma analogia com a Ilíada de Homero. Ele tentou descrever a obra dos navegadores portugueses numa proporção tão grande quanto teria sido a Ilíada de Homero. Enfim, a gente termina aqui as linhas básicas do que foi o processo histórico do Renascimento cultural europeu. Pega um texto, procura um livro de ensino médio, faz a leitura desse capítulo e guarda que as principais consequências do Renascimento é uma mudança do espírito humano. O homem agora, ele quer conhecer o mundo, ele quer interagir com a ciência e com a natureza. Ninguém deixou de acreditar em Deus, mas os homens passaram a acreditar que o mundo não era simplesmente dado pronto por Deus. Haviam processos científicos e o homem agora, sujeito, ele tinha o dever de conhecer esse mundo, interagir com ele. Obrigado e um abraço.